senoides. Nós vamos analisar circuitos, os quais a fonte de tensão ou de corrente, ela agora varia com o tempo, tá? Ou seja, nós temos uma excitação senoidal, tá? E isso daqui que nós vamos chamar de corrente alternada. A corrente alternada, ela é mais útil, é mais eficiente e econômica para a transmissão de energia em largas escalas, em longas distâncias também, né? E se nós começarmos a reparar ao nosso redor, nós vamos ver que muito dos fenômenos naturais, eles estão relacionados ao movimento periódico, por exemplo, o movimento de um pêndulo, a vibração de uma corda de violão. E essas senoides, elas são fáceis de ser geradas, são fáceis de ser transmitidas, e a gente pode usar alguns conceitos um pouco mais aprofundados, como... Então a gente começa relembrando algumas coisas relacionadas às funções periódicas. A primeira coisa, vamos considerar uma tensão senoidal do tipo V de t igual a uma amplitude Vm seno de ômega-t. Tá? Onde, nessa expressão aqui, nós temos o seguinte: o Vm é a amplitude da senoide. E o ômega, esse ômega aqui, é a frequência angular. E o ômega-t, ele é o argumento da senoide. Bom, como ficaria um gráfico dessa expressão? Vamos fazer esse gráfico aqui, ó. Vamos pegar no eixo horizontal, nós temos a função v de t, no eixo vertical nós vamos ter o argumento da exponencial, ômega t, onde esse t aqui vai ser o período. Então o que ocorre aqui? Vamos aumentar esse gráfico aqui assim. Nós vamos dividir isso aqui em 90 graus, então nós vamos ter aqui, ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Tá? O que ocorre com essa função? Quando tivermos ômega-t igual a zero, quanto que vale a função? Ela vai valer zero. Quando tivermos ômega-t igual a π sobre 2, a função ela vale um valor máximo para π sobre 2. Aí depois nós vemos para π. Ela vale zero de novo. Aí nós vamos chegar em 3π sobre 2. Ela vale menos Vm. E aqui mais Vm. E depois ela retorna para 2π. Tá? Então nós temos que essa função ela descreve o seguinte comportamento. Ela é máximo, mínimo, zero, mínimo e zero de novo. Tá? Isso é o que ocorre com essa função. Então aqui nós temos a nossa função periódica. Ó, nós sabemos lá de física 2 de que ômega-t, tá? Ômega-t igual a 2π, nós temos todo o período dessa função. Portanto, daqui nós podemos tirar que o período é igual a 2π dividido por ômega. Tá? Essa é uma função, onde t é o período da senoide. Bom, um outro comportamento que a gente pode olhar para a senoide, como foi dito, elas são periódicas. Se nós esperarmos mais um período de 2π, mais um período, ela vai se repetir. Tá? Matematicamente, o que nós estamos dizendo aqui? Que v de t é igual ao v de t mais o próprio período. É isso que nós estamos falando. Vamos ver se isso é verdade. Vamos verificar se a função ela é periódica. Então vamos analisar aqui para ver o que nós temos. Então, quem é a função v de t? V de t é a função Vm seno de ômega-t. Tá? Então nós temos aqui, ó, que v de t, que é igual a Vm seno de ômega-t. E isso tem que ser igual à função mais um período, que vai ser v de m seno de ômega
No lugar de T, é T mais o próprio período. Bom? Agora aqui nós temos que tomar cuidado aqui. Quem é o período? O período não é 2π sobre ômega? Então nós temos Vm seno ômega t mais 2π sobre ômega. Vamos aplicar aqui a distributiva. Então nós temos V de m, né, a amplitude, seno ômega t mais ômega, que multiplica 2π sobre ômega, vai ser igual a 2π. Bom, o que nós precisamos demonstrar aqui, então? Que o seno de ômega t mais 2π é exatamente igual a seno de ômega t. Então, nós precisamos demonstrar isso daí. Vamos usar uma relação matemática. Vamos abrir um parênteses aqui, tá? Parênteses. Vamos pegar a seguinte expressão: seno de A mais B. Seno de A mais B, ele pode ser escrito como seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Tá? Se A for igual a ômega t e B igual a 2π, o que nós temos? Seno de ômega t mais 2π. Isso é igual a seno de ômega t cosseno de 2π mais seno de 2π cosseno de ômega t. Tá bom? Então, vamos lá. Quanto vale cosseno de 2π? Isso aqui é igual a 1. Quanto vale seno de 2π? Isso aqui é igual a 0. Portanto, seno de ômega t mais 2π é igual a seno de ômega t. Olha, fechando o nosso parênteses, então, nós temos que isso daqui é Vm seno de ômega t. E isso é exatamente igual ao V de t. Olha, mostramos que a nossa função, nossa senoide, ela é uma função periódica, tá? Então foi mostrado isso pra gente. Então, olha, de uma forma geral, uma função periódica, f de t, é aquela que satisfaz a seguinte relação: t mais um n vezes o período. Bom, para todo t, esse n aqui dado é um número inteiro. Tá bom? E a frequência, ela pode ser calculada como o inverso do período. Tá? A unidade de frequência, ela será, no Sistema Internacional de Unidades, o Hertz. Tá bom? Então, se frequência é 1 sobre o período, o ômega ele pode ser escrito como 2π vezes f. Nas nossas residências, tá, pessoal? Nas casas, tá? No Brasil, vamos colocar assim, a frequência ela é de 60 Hz. Tem países que é de 50 Hz. De uma maneira geral, nós podemos escrever aquela nossa função, aquela senoide, como um V de t igual a um Vm seno de ômega t mais φ. Onde esse φ é uma fase, tá? É uma fase a ser determinada. Esse φ aqui é uma fase. Acho que vocês já ouviram falar que algumas instalações elétricas você fala assim, é monofásico, é trifásico, é bifásico. A gente está falando exatamente dessa fase. Significa que cada sinal que está recebendo, ele está defasado de um determinado valor. Para a instalação elétrica em casa, as fases chegam defasadas de 120 graus. Então, se nós temos 3 fases, nós fechamos o círculo trigonométrico de 360 graus. Bom, como ficaria aqui? Vamos pegar duas senoides. Vamos pegar uma senoide que eu vou chamar de V1, que é igual a Vm seno de ômega t, e uma outra senoide, V2, igual a Vm seno de ômega t, mais aquela fase que eu falei. Como ficaria o gráfico dessa fase aqui? Vamos fazer um gráfico dessas fases aqui. Vou colocar aqui um eixo horizontal
um eixo vertical, duas ondas, tá? Vamos colocar aqui os valores máximos e os valores mínimos. Deixa eu colocar aqui só V de t, né? De forma geral, e aqui ômega t, com os valores aqui do eixo x, mas nós teríamos aqui uma onda, uma senoide que descreve este comportamento, tá fora de escala, porque está feio, mas tudo bem, e uma outra que descreve este comportamento. Olha, repara que o máximo de uma senoide ocorre antes da outra, tá? Qual é qual senoide? Essa daqui que tem uma fase é a que vem antes. Essa daqui é a V2. Ah, mas por que ela vem antes? Eu estou adotando que esse φ aqui ele seja esse comprimento que está aqui, tá? Claro que para cada caso vai depender do valor de φ. Se ele for positivo ou negativo, ela vai vir antes ou vir depois, tá? Então, se o φ for positivo, o máximo de V2 ocorre antes. Se o φ for negativo, o máximo ocorre depois. Tá? Essa é V2 e essa daqui é a nossa V1, tá bom? Nós podemos calcular essa defasagem de várias formas. Nós podemos simplesmente olhar no gráfico, se os valores forem bem comportados, tipo múltiplos de π sobre 2, basta olhar no gráfico e a gente consegue determinar a defasagem, falando se φ2 V2 ela está φ adiantada em relação a V1. Tá? Ou nós podemos fazer algumas regrinhas de 3, por exemplo. Se nós soubermos esse comprimento, a gente vem com uma regra e fala, o período, ou seja, 2π equivale a 2 centímetros. Então, meio centímetro equivale a que fase? E a gente consegue encontrar esse valor. Ou matematicamente, como nós vamos verificar. Repara que nós estamos comparando aqui duas senoides que possuem a mesma forma, são senos, tá? Lembrando que senoides é um nome tanto para seno quanto para cossenos. Eu poderia ter um cosseno aqui e um seno. E eu posso escrever um seno como um cosseno, somando ou subtraindo um determinado ângulo. Se nós fizermos isso, a gente consegue escrever uma função em outra. Então é interessante nós sabermos o comportamento de algumas propriedades trigonométricas, como por exemplo, isso aqui, ó. Vamos colocar aqui uma pequena revisão. Seno de A mais B. Isso é igual a seno A cosseno B, mais ou menos, tá? Mais ou menos seno B cosseno A. Essa é uma relação trigonométrica que nós vamos ter que utilizar. Uma outra relação trigonométrica é os cossenos. Cosseno de A mais ou menos B. O que significa esse mais ou menos? Se for mais, aqui é mais. Se for menos, aqui é menos. Tá? No caso do cosseno, cosseno A, cosseno B, menos ou mais seno A, seno B. Bom, essas duas relações trigonométricas, elas vão nos ajudar a fazer algumas mudanças ali na frente. Bom, vamos pegar, por exemplo, a seguinte relação trigonométrica. Seno de ômega t mais ou menos 180 graus. Quanto vale esse daqui? Bom, vamos olhar. Se é seno, é essa função, é essa relação que está aqui em cima. Bom, se for mais, aqui é mais. Se for menos, aqui é menos. Nós vamos ter seno de ômega t, cosseno de 180, mais seno de 180, cosseno de ômega t. Bom, seno de 180, nós sabemos que é zero. Cosseno de 180 é menos 1. Então, essa expressão aqui nos retorna seno de ômega t. Tá? O que isso significa para a gente? Vamos supor, tá? Vamos abrir aqui um exemplo. Vamos supor que tenhamos V1 de t igual a menos 8 seno de 3t. Tá? Ômega é igual a 3,
e esse 8 é o nosso Vm. Não é comum apresentarmos a fase, a amplitude negativa nessa situação de circuitos de corrente alternada. Então, eu tenho que eliminar esse menos 8. Como que eu faço essa eliminação? Eu vou nessas relações que eu tenho e vou verificar o que ocorre. Olha, eu sei que menos seno de ômega t pode ficar com uma amplitude positiva se eu somar 180. Então, vamos lá. Se eu somar 180, o que ocorre? Eu vou ter, então, V1 de t é igual a 8 seno de 3t mais 180 graus, tá bom? Então, olha, e isso, por sua vez, né, ele é igual a menos 8 seno de 3t, tá bom? Então, pegar esse sinal menos para eliminar ele, basta somar 180 graus no argumento da nossa senoide. Vamos olhar aqui um outro exemplo, vamos olhar aqui uma outra informação. Vamos supor que nós estivéssemos fazendo seno de ômega t menos 180 graus. Quanto que vai ser isso daqui? Vamos olhar aqui em cima, na mesma expressão. Seno de ômega t, cosseno de menos 180. Bom, lembra que nós estamos andando metade do arco, então o menos ele vai estar implicando o quê? Indo no sentido horário ou indo no sentido anti-horário. Então vai continuar sendo 180 graus. Menos seno de 180, cosseno de ômega t. Então, mais ou menos aqui 180, o resultado vai ser o mesmo, tá? Menos seno de ômega t. Então, se nós tivermos menos aqui, é correto somar ou subtrair 180 graus, tá bom? Porque nós estamos sempre andando meio arco de circunferência, ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Bom, então a gente tem aqui o nosso primeiro exemplozinho. Vamos olhar um outro caso. Vamos olhar o caso cosseno ômega t mais ou menos 180 graus. Quanto dá isso daqui? Vamos voltar lá na nossa expressãozinha, naquelas duas relações trigonométricas. Cosseno de A mais ou menos B. Então é cosseno de A, cosseno de B. Troca o sinal, né? Menos mais, seno de A, seno de B. Então vamos fazer isso daqui. Vai ficar cosseno de ômega t, cosseno de 180 graus, menos mais, seno de ômega t, seno de 180 graus. Olha, seno de 180 graus é zero. 0 vezes esse valor vai dar 0. Cosseno de 180 é menos 1. Então, cosseno de ômega t mais ou menos 180 graus é igual a menos cosseno de ômega t. Menos cosseno de ômega t. Aqui vale o exemplo parecido com o anterior. Se nós tivermos uma senoide definida como um cosseno, nós podemos eliminar o sinal negativo somando ou subtraindo 180 graus na expressãozinha que o exercício nos fornece. Tá bom? Vamos olhar um outro caso. O seno de ômega t mais ou menos 90 graus. Quanto vale isso daqui? Bom, a gente está trabalhando com seno, né? Se nós estamos trabalhando com seno, vai ser o seno de ômega t, cosseno de 90. O sinal mantém a mesma ordem, seno de 90 graus, cosseno de ômega t. Bom, quanto vale cosseno de 90? Vale 0. Então, seno de ômega t mais ou menos 90 graus vai ser igual a... Seno de 90 é 1, né? Isso aqui é 1. Vai ser igual a mais, menos, cosseno de ômega t. Tá, mas quando que eu vou usar isso? Vamos pensar, vamos fazer um exemplo. Vamos pensar que nós estamos trabalhando com um problema que todas as nossas senoides estão definidas em termos de seno. Porém, o problema, ele nos apresenta uma outra senoide em termos de cosseno. Vamos pensar que ele fornece o seguinte, um V de t igual a mais, menos, vou fazer os dois porque pode ser os dois sinais, tá? Pode aparecer mais 8 cosseno de ômega t ou menos 8 cosseno de ômega t.
Só que eu preciso escrever isso em termos de seno. Precisamos escrever V de t em termos de seno, ok? Então, o que nós precisamos fazer? Se eu tenho mais cosseno de ômega t, eu posso somar 90 graus e isso vai virar um seno. Então, mais ou menos 8 cosseno de ômega t é igual a 8 positivo, só 8 positivo, seno de ômega t mais ou menos 90 graus. O sinal, ele veio aqui para dentro. Então, nós conseguimos escrever essa expressãozinha que está aí. Um outro caso que nós podemos encontrar é quando nós temos cosseno de ômega t mais ou menos 90 graus. Como que fica isso daqui? Se é um cosseno, nós vamos fazer cosseno de ômega t, cosseno de 90 graus. O sinal aqui nós trocamos, então vai ficar menos mais, seno de ômega t, seno de 90 graus. Ó, o que nós temos aqui? Ó? Cosseno de 90 é zero, vezes esse termo continua sendo zero. Então, cosseno de ômega t mais ou menos 90 graus é igual a menos mais seno de 91 seno de ômega t. O que acontece aqui? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que tenhamos uma senoide do tipo V de t igual a 8 cosseno de ômega t mais ou menos 90 graus. Como que a gente faz para isso ser escrito em termos de seno? Novamente, precisamos escrever V de t em termos de seno. Então, ficaríamos com o seguinte: V de t igual a 8 cosseno de ômega t mais ou menos 90 graus. Isso aqui vai ser igual a menos, se for positivo, ou mais, se for negativo, 8 seno de ômega t. Ah, aqui terminou? Não, nós podemos pegar esse caso aqui e abrir em 2. Bom, se nós pegarmos o sinal negativo, 8 cosseno de ômega t menos 90 graus, isso aqui é igual a 8 seno de ômega t. Bom, acabou o problema, não precisamos nada. Ó. Tínhamos uma expressão em termos de cosseno, agora nós escrevemos em termos de seno com amplitude positiva. Ah, mas se o resultado for menos 8, então, e se 8 cosseno de ômega t mais 90 graus vai ser igual a menos 8 seno de ômega t. Ó, a amplitude é negativa. Se a amplitude é negativa, ela não serve para a gente. Então, o que nós precisamos fazer? Eu quero acabar com esse sinal menos que está aqui. Se eu quero acabar com o sinal menos, eu estou nessa situação. Se eu quero acabar com esse sinal, eu posso somar ou subtrair 180. Então, eu vou somar 180. Tá? Então, nós temos o seguinte. Essa quantidade aqui, cosseno de ômega t mais 90 graus, ela pode ser escrita como 8 seno de ômega t mais 180 graus. Tá? E aí a gente joga o sinal negativo para dentro da senoide e ficamos com uma amplitude positiva. Então nós vamos utilizar essas relações trigonométricas justamente para poder escrever as senoides da forma que nos interessa. Tá? Se o problema iniciar com uma senoide do tipo seno, eu escrevo todas as senoides do meu problema em termos de seno. Se o problema começar com cosseno, nós escrevemos tudo em termos de cosseno. E nós usamos aquelas relações trigonométricas que foram apresentadas, estas relações trigonométricas, para sair de uma senoide para outra senoide.
somando ou subtraindo 180 ou 90 graus.